Fala galera, hoje nós vamos analisar todos os highlights do Dorian Olivares dessa última seletiva do ADCC, para ver o que ele faz de certo, o que os oponentes deles estão fazendo para tentar defender, né? É algo que a gente também pode aprender e aplicar para o nosso jogo. E no final de tudo, ver quais as técnicas, os estilos de jogos, os conceitos que o Dorian aplica para a gente tentar aplicar no nosso jogo também, para pelo menos melhorar, né? A gente não vai ficar igual a ele, mas a gente pode pelo menos tentar. Então bora lá aqui, nos primeiros highlights, lutando contra um atleta da escola do Wagner Rocha, tá num condicionamento físico legal, o atleta é rápido, defende muito bem, mas, né, o Dorian, ele tem essa habilidade, absurda de troca de direção. Então aqui ele vai pra direita, em seguida ele vai pra esquerda para buscar as costas, faz aquela pegada de city belt, né, não consegue colocar os 2 ganchos, puxou, agora vai conseguir colocar o segundo gancho e o body triangle, né, o triângulo de corpo. A atleta vai defender bem, vai conseguir sair dessa posição. Mas por quê? Porque o Dorian, ele melhorou, ele evoluiu. Antigamente, talvez se chegasse nessa posição, ele não teria soltado. Aqui ele viu que ele não ia conseguir pegar a finalização, que ele ia perder a posição, ele preferiu soltar e manter a posição de cima. Então, gente, duas coisas que o Dorian faz muito bem, que todo mundo deveria fazer. Primeiro, tentar mudar de direção com frequência, porque isso vai permitir você estar sempre um passo à frente do seu oponente. E a segunda coisa é sempre manter a posição de cima. Olha aqui, gente, independente de onde ele vai terminar esse scramble, ele sempre termina por cima. Ele nunca vai insistir em ficar num braço ou nas costas para ter o perigo dele cair por baixo. Aqui a gente vai ver uma das finalizações favoritas dele, né? Que é essa aplicação aqui da guilhotina, onde ele começa com chin strap, bem aqui, uma pegada no queixo, pegada copinho. Ele vai forçar o giro. Enquanto ele gira, ele vai entrar mais profundamente com a pegada e vai terminar com uma posição muito parecida com a do Marcelinho, posição de high wrist, onde o seu punho está muito alto ali na pegada. Aqui a gente vai conseguir ver nessa luta aqui, onde ele aplicou mais uma vez, aqui, onde a gente vai poder ver um pouco melhor, né, como ele encaixou essa guilhotina, que foi, de forma assim, na minha opinião, excepcional, algo que todo mundo deveria aprender. Então, mais uma vez, pegada da copinha, ele força o giro. Olha isso, gente, enquanto ele gira, olha o tanto que essa mão entrou profundo. Olha lá. Então, quando a gente vai terminar aqui, quando ele for sair da finalização e parou, olha onde essa mão dele estava, gente. Conseguiu fechar os dois lados do pescoço do oponente. Então, ele fechou do lado direito, do lado esquerdo, o que faz com que a gente não consiga receber circulação para o cérebro, né? Então, muito difícil de não bater por uma finalização desse jeito. Então, quando você estiver aplicando as suas guilhotinas, se você conseguir entrar nessa posição de high wrist, onde o braço vai de forma profunda e consegue tampar os dois lados, você vai conseguir pegar a finalização. Aqui pode não parecer, mas ele tá lutando contra um dos oponentes que, na minha opinião, lutou melhor contra ele e não foi finalizado. Esse highlight aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Primeiramente, a gente vai ver a segunda luta, que foi uma luta rápida, onde o oponente puxou guarda, né? Que é algo que a maioria deveria fazer, né? E daqui o Dorian imediatamente já vai conseguir trabalhar o seu jogo. Pegou, posição de contrapôs, colocou o city belt, já vai fazer o giro, acompanhar, né? Conseguir manter conectado o peito nas costas, subir para a posição de chair sit, né? Para puxar a cadeira e já fecha o mata-leão. Não tinha como, tinha que bater. Agora aqui a gente vai ver a luta que eu estava falando. Então, esse oponente aqui, ele faz um trabalho de guarda sentado excelente. Olha essas pegadas. Pegada atrás da nuca, para atrapalhar a postura do Dorian. Então, aqui, ó, pegada atrás da nuca, ali. Bom, jogou para baixo, atrapalhou a postura, pegada em volta do tríceps. Se a gente faz as pegadas em volta do nosso oponente, tríceps, e no caso com as pernas, guardas exteriores, guarda cá, guarda de la riva, a gente limita a movimentação do nosso oponente. Aqui ele tentou fazer uma puxada pro armlock, inverteu bem, mas o Dorian tem essa habilidade de troca de direção absurda, né? Então aqui ele já jogou para direita um pouquinho, em seguida assim que o oponente subiu, voltou para esquerda. Então mais uma vez falando naquela habilidade que eu acho que todo mundo deveria aprender a aplicar, que é a habilidade de trocar de direção. Aqui por cima ele conseguiu achar uma Kimura, vai tentar atacar o armlock. O oponente vai defender muito bem, vai girar bem. Essa luta ela terminou 100 pontos, né? Então o oponente, desculpa, essa luta terminou com pontos, não foi finalização. O Dorian teve alguns momentos de passagem, conseguiu os pontos, mas bem no finalzinho da luta, começou a subir na volta. Dorian vai defender bem, mas não adianta nada, tinha poucos segundos de luta. Aqui foi um pouquinho de falta de respeito, né? O Dorian empurrou ele, mas sabe lá o que aconteceu, às vezes ele tava segurando roupa, sei lá. Não acho correto, né? Mas o cara tá de boa, assim, né? O nariz sangrando.
não gostou do resultado, mas não tinha muito o que fazer, né. O Dorian tá ganhando de todo mundo. Agora vamos voltar para o outro highlight aqui, né, pra gente ver um pouco mais. Ah, e agora que o Dorian tá lutando contra alguém, né, de idade mais parecida a ele, né, às vezes aguenta o card. Fez a pegada 2 em 1, jogou a perna pra frente, o oponente aceita, né, tenta girar pra pôr a guarda, mas aqui a gente vai trabalhar um pouco de camping, que é o tipo de passagem que o Gordon gosta muito de aplicar, né, então essa mão aqui vai no quadril, e quando a gente coloca peso. Como a gente pode ver aqui, como essa mão bloqueia o quadril, essa perna ela não consegue entrar na frente. Então, as únicas coisas que o oponente de baixo tem para segurar o peso são os frames com os braços. E com o tempo isso vai cansar e vai cansar muito. Mais uma vez aqui, ele vai conseguir ir daquela posição de camping, depois para uma posição de leg drag. Mais uma vez, não tem mais nada além dos braços para defender e vai cansar. Então, assim, posição de camping, ela desenvolve esse tipo de pressão. A gente vai colocar pressão no oponente, fazer com que o nosso oponente gaste muita energia, a ponto deles entregarem a passagem. Aqui mais uma vez uma boa passagem, conseguiu puxar para as costas, vai colocar um gancho, fechou o cadeado, conseguiu a finalização do Mata-Leão. Gente, para quem fala que o Dória não finaliza, pô, finalizou quase todo mundo nesse torneio, só 2 lutas sem finalizar. É, aqui contra um atleta de altíssimo nível, né, que é o Julian Espinosa, que foi campeão pan-americano no gi. Ele conseguiu, finalizar quase todo mundo nos ataques de pés antes dessa luta, então ele estava vindo bem. Mas, cara, se você tem um gás infinito e consegue fazer uma troca de direção constante, uma hora o seu oponente não vai conseguir acompanhar, como foi aqui. Vai entregar as costas, Dorian vai acompanhar, vai conseguir forçar o oponente de 4 apoios para não receber os pontos, e com um gancho só colocou a posição de three quarter Nelson para tentar puxar para as costas, mata-leão na cara mesmo. Gente, abriu espaço, fecha o mata-leão. Não tem dessa de querer colocar os ganchos. Se o queixo está disponível, pode colocar, o mata-leão na cara mesmo, que dá pra pegar a finalização. Agora vamos pra essa luta contra o Riz Fever, que ele é, um parceiro de treino do Dorian, né. Então aqui a gente pode ver, um atleta que treina muito treino específico. Cara, lá na escola deles, na Kingsway, com o Gordon e o Danaher, eles fazem específico de 4 apoios todos os dias, todos os dias. Então a quantidade de horas que eles têm nessas posições aqui são imensas. Tanto que o Dorian, um dos melhores atletas do mundo em trabalhar headlock e pegar as costas, não conseguiu pontuar no Reece, por causa de todo esse tempo de trabalho ali, em defender treino específico. E mais uma vez agora, a gente já analisou essa luta, tá no canal aí, então se você quiser ver a análise completa dessa luta, entra no canal, final da seletiva contra o Gavin Corbin. Uma das melhores coisas do Gavin é esse flow, ele não resiste muito, ele gasta menos energia tentando defender, lembrando que tá na parte aqui que não conta pontos, então ele não vai brigar muito, né, pela queda, porque não vale a pena. Mas eu acho que o game plan deles era esse, né, era aceitar os scrambles, né, essas bagunças de wrestling, e quando o Dorian tentar sair, a gente se conectar nas pernas pra tentar achar alguma finalização no pé. Algo que claramente é muito difícil, né, porque todo mundo já tentou finalizar ele no pé, mas ninguém consegue. Ninguém consegue amarrar o Dorian e segurar ele. Aqui ele começou a subir no wrestle up, o Dorian vai criar espaço, arm drag pra double leg. Então assim, gente, o ritmo do Dorian é absurdo, ele não para. Mesmo contra alguém que defende muito bem, e que foi a luta inteira, né, até a finalização sem ser pontuado, não tem problema. O Dorian, ele tem uma coisa que é chamada insistência. Ele tenta algo 1000 vezes. E é algo que também a gente pode aprender, gente. Raramente a gente vai conseguir uma passagem na primeira tentativa. Raramente a gente vai conseguir uma queda na primeira tentativa. Mas se a gente continuar impondo esse mesmo hit, esse mesmo estilo, pode ser que na 10ª vez a gente passe, entendeu? Na 10ª vez a gente faça a queda. E foi justamente o que aconteceu. O Kevin defendeu tão bem, eh, a posição de pontos, né, que teve uma hora que na posição de 4 apoios, que não é ponto, o, Dorian conseguiu encontrar um gancho e era isso tudo isso que ele precisava, gente. Vamos ver aqui, estamos quase na finalização, se conectou no braço, tá acompanhando muito bem, não para de pôr pressão, vai encontrar um gancho, mata-leão, já vai começar a entrar, ele sempre tá acompanhando os giros, vai entrar embaixo do queixo e não tem muito o que fazer, né. Já era. Campeão da seletiva ADCC, gente. Mais uma vez, estudem esse atleta se você quer melhorar seu jiu-jitsu. Conceitos de mudança de direção, conceitos de pressão, conceitos de insistência, gente. Ele sempre insiste em tudo que ele faz. Não deu certo uma vez, eu não vou desistir disso, eu vou tentar de novo.
Meu oponente pode saber o que eu quero fazer, mas se eu faço 10 vezes, uma hora vai dar certo. Se você quer mais vídeos como esse, não esquece de seguir o canal, curte, comenta, manda pros seus amigos, e é isso. Tamo junto. Os.